Olha aí, meu amigo, cada vez mais a grande mídia solta a mão do Lula. É impressionante o movimento que nós estamos acompanhando. E são vários veículos, Folha de São Paulo, o próprio G1, o Globo, às vezes sai alguma coisa. Até no Brasil 247 já havia algum pontinho criticando o Lula, acredite ou não. E quem começou isso primeiro na grande mídia, naquela mídia que tende mais a passar pano para o Lula, não estou falando aí de Revista Oeste, não estou falando aí de Gazeta do Povo, não. Essa galera mais de esquerda, quem puxou esse bonde foi o Estadão mesmo, que tem falado mal do Lula já há um bom tempo e não se cansa, até porque eu também não me canso, tô aqui todo dia falando mal do Lula porque haja coisa ruim para falar. E agora o Estadão traz o tema, o debate para a questão da inflação do preço dos alimentos, falando o óbvio, coisa que eu sempre digo aqui no canal. O Lula adora colocar a culpa nos outros. O problema é dos empresários, das condições climáticas, do varejista, do consumidor que compra produto caro. Não, o grande problema, o grande culpado do que nós estamos vendo no Brasil é o próprio Lula. As falas desastradas dele que pioram o que já está bastante ruim. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal para fortalecer o meu trabalho, me dar aquela ajuda para chegar aos 20 mil inscritos, uma marca importante aqui para o meu canal. Conto com sua força, com sua colaboração nesse sentido, e você pode se tornar membro também, patrocinador aqui do canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual que é o ponto principal do argumento do Estadão? É justamente isso, né, que o presidente acha, né, que pode resolver os problemas dos preços com a lábia dele. Vou conversar com empresários, com um grupo de empresários, de produtores e não sei o quê. Ninguém cai nessa história mais. Isso começa a irritar um pouco algumas pessoas. Não irritar o PT, não irritar o pessoal da foice do martelo, não essa galera. Mas veja, a grande mídia embarcou nessa onda do Lula. Pode ter alguns motivos de financiamento, de marketing, né, de ganhar uma grana nessa história, como a gente sabe, a Globo, né? Mas enfim, o pessoal, pelo menos, ao apoiar o Lula, eles acreditavam que ele não iria virar uma Dilma de uma hora para outra. Ele iria fazer um repeteco dos governos anteriores dele com algum grau de austeridade e de controle. Não sei por que eles acharam isso. O Lula nunca prometeu que faria um governo sensato. Pelo contrário, ele deixou claro que ele iria piorar a economia com as medidas estapafúrdias que ele tomaria e tomou de lá para cá. Eu não me surpreendo com absolutamente nada no governo Lula. É exatamente o que eu imaginei e eu falava isso desde a época das eleições. Já estava claro, já estava evidente que o governo Lula seguiria por esse caminho. Agora, a grande mídia parece que começou a ficar sem paciência com o Lula, com os problemas que vão se agravando e com a falta de compreensão. Não é, o Lula sabe disso. Eu digo que é desonestidade intelectual, mas talvez a grande mídia pense nisso como uma falta de compreensão. O Lula não está ciente do problema, das causas do problema. Na verdade, tem gente até que fala na grande mídia que o Lula está blindado pela equipe dele, que não deixa as notícias ruins chegarem para ele. Tem que ser muito ingênuo para acreditar que o Lula não sabe exatamente qual que é a origem do problema no Brasil. Mas o argumento do Estadão parte a partir daí, né? Que o Lula parece não se esforçar para resolver os problemas e parece querer enganar as pessoas. Ah, vá, não é? Então, o texto do Estadão diz que o Lula age como se ele fosse capaz de, passando uma lábia em todo mundo, resolver coisas como a alta de preços, que eles chamam aqui de inflação, e ataca todo mundo, né? Eles dizem aqui que pro Lula, como sempre, pois é, como sempre, a responsabilidade pela inflação é dos outros. Os revendedores de combustíveis que assaltam o consumidor, lembra que o Lula falou isso? Eu fiz um vídeo desse tema aqui, não é? Os produtores que repassam a variação do dólar, né, para os seus preços, o aquecimento global e etc, né? Só que aí o Estadão diz: o vilão da inflação hoje não é o ovo, não é o café, nem nada do tipo, né? São as falas desastradas do Lula, aquelas que fazem o dólar subir e sua obsessão por manter e até aumentar os gastos públicos que pressionam os juros e desestimulam a produção. É exatamente isso aqui.
A diferença entre o Estadão e eu e outras pessoas de direita, outros libertários, outros que criticam o Lula desde o princípio e que nunca fizeram o L, a nossa diferença crucial é que eu sempre soube disso. Tinha percebido que o Lula seguiria por esse caminho antes. O Estadão acordou agora para essa realidade. Olha, parece que o Lula realmente não tem compromisso com a austeridade, que é aumentar gastos públicos. Quando que o Lula não quis aumentar gastos públicos, meu amigo? Qual é a novidade nessa história? Agora o pessoal acordou para a vida, mas como eu sempre digo, antes tarde do que nunca. Não é mesmo, né? Então, inclusive aqui, né, o editorial do Estadão lembrou sobre a questão lá dos ovos, né? De jabuti, ovo de ema sei lá, coisas do tipo, né? Uma coisa completamente patética, uma coisa vergonhosa de fato, né? E que só demonstra o quanto o Lula tá, primeiro, descolado da realidade e, segundo, não tá nem aí para resolver problema de absolutamente nada. E aí o Estadão pontua também que a inflação medida lá pelo IBGE, o índice IPCA de janeiro, é uma ilusão, é uma falcatrua, isso não vai se repetir, foi causado pelo bônus de Itaipu, porque um monte de coisa disparou de preço no mês de janeiro. Se não fosse o bônus da Itaipu, essa inflação teria sido 0,7, 0,8% de forma geral, né? Então, por exemplo, a cesta de 35 produtos aqui, de acordo com a Abras, né, itens de largo consumo no supermercado, as coisas mais compradas, subiram mais de 9% entre janeiro do ano passado e janeiro do presente ano, sendo que mais um monte de coisa seguiu por esse caminho, né? Inclusive, embora o Banco Central faça até uma leitura de que a inflação generalizada vai arrefecer em meados deste ano, a partir de meados deste ano, o pessoal do setor de alimentos, da produção, do atacado, enfim, até mesmo o varejo, eles já prevêem, já estão vendo a tendência que no segundo semestre, ainda que os preços generalizados estejam caindo, reduzindo um pouco o seu ímpeto de crescimento pelo menos, o preço dos alimentos vai continuar subindo, né? E o que o governo Lula faz? Fica colocando a culpa nos outros, fica inventando problemas aí, imaginários, inimigos imaginários, soluções estapafúrdias para problemas que são muito mais complexos. Aonde que o Lula tem que agir para resolver essa situação? O que ele deveria fazer, né? Deveria controlar a gestão fiscal do governo, entregar um superávit, controlar o crescimento da dívida pública via corte de gastos, porque isso, para a máquina de imprimir dinheiro, faz com que o real mantenha o seu poder aquisitivo, e aí nós não vamos ver depreciações acentuadas como nós vimos no final do ano passado. A alta do dólar foi a grande responsável pela disparada de preços que nós vimos agora de forma geral. Ah, mas o que a alta do dólar tem a ver com a crise dos ovos lá nos Estados Unidos? Aí o americano agora está comprando daqui. É porque ficou barato comprar do Brasil. Se a moeda brasileira ainda estivesse mais sólida, talvez o americano preferisse ir para outro lugar, comprar de outro país com a moeda mais barata os ovos que ele precisa para repor o imenso mercado norte-americano. Mas não, o Brasil está no saldão. O que fazer então? Vir para cá e comprar tudo a preço de banana, né? Pois é, essa é a realidade. Então, o Estadão termina dizendo que, na verdade, o Lula só quer dar a impressão para os eleitores de que ele está fazendo alguma coisa, combatendo de alguma forma a alta do preço dos alimentos, dos combustíveis também. Isso aqui é uma forma de esconder que o governo dele não tem absolutamente nada a mostrar, nada a revelar em nenhuma área relevante. Concordo bastante com eles nesse sentido. Mas me diga aí, você concorda com a minha análise? Concorda com o pessoal do Estadão? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.